Bom, boa noite. Na verdade, não sei se você está vendo esse vídeo de noite, mas se você estiver vendo de dia, bom dia. Se estiver vendo de tarde, boa tarde. Eu fui desafiado pelo meu amigo William a divulgar, né, um texto bíblico. Na verdade, seria um versículo, mas eu vou meditar num texto maior e fazer uma pequena meditação a respeito dele. Então, assim, o texto que eu escolhi é o Salmo 23, do versículo 1 ao 4. Era um versículo só, mas eu estendi para poder completar minha linha de raciocínio. Então, como muita gente já ouviu, mas eu vou ler assim mesmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então é esse o texto que eu escolhi, Salmo 23, de 1 a 4. E eu, assim, vou me ater primeiramente ao versículo que fala sobre o vale da sombra da morte. Então, o que eu quero discorrer a respeito dele é sobre uma situação que eu estou vivendo, venho vivendo, na verdade, desde o ano passado. Eu estava de férias lá em novembro, meio de novembro, e a gente recebeu a notícia de que o meu pai estava com apenas 30% dos rins funcionando. A minha avó, ela teve uma enfermidade, descobriu que os rins dela tinham parado totalmente, não estava tendo função nenhuma, e que ela possivelmente faleceria num período de tempo bem curto. E o meu pai foi fazer os exames para ver se ele conseguia doar o rim para ela. E nessa bateria de exames ele descobriu que ele só estava com 30% dos rins funcionando. Então era uma doença que não acometeu só a minha avó, mas é o meu pai também. E no primeiro momento a gente ficou em choque, né? É uma notícia que a gente nunca quer receber. Pelo menos, assim, na minha opinião, para quem tem um pai assim tão presente na vida, que é tão dedicado mesmo aos filhos, como é o caso do meu pai. Então, assim, passa muita coisa pela nossa cabeça de às vezes reclamar com Deus ou falar que a gente não é merecedor disso ou daquilo e tal. E foram passando alguns meses, meu pai foi se tratando, decorrente do tratamento, ele teve que fazer uma quimioterapia para que os rins talvez estabilizassem a perda de funcionalidade durante cada dia. E essa quimioterapia é um tratamento muito agressivo, né? Então meu pai reagiu de uma forma assim, mais ou menos, sofreu muitos enjoos, muito vômito, muita febre. E decorrente desse problema nos rins, a gente descobriu que ele não tinha só o problema nos rins. Ele tinha um problema no fígado, tinha não, ainda tem, né? Ele tem um problema no fígado que joga no sangue o colesterol bom e o ruim. Então, assim, como tudo que é de ruim está indo para o sangue dele, não está sendo processado, tá meio que acontecendo uma reação em cadeia. E isso está afetando diversos órgãos. E um dos órgãos que também foram afetados foi o coração. E como a gente sabe, quando a gordura ela corre no sangue, a gordura ruim no sangue, ela entope a veia, geralmente ocorrem infartos e tal. E o meu pai, em fevereiro, mês passado, ele teve um AVC. E eu moro em Brasília e meus pais moram no Rio de Janeiro. Então, assim, quando eu recebi a notícia que meu pai tinha tido um AVC, eu fiquei desesperado.
Porque quando a pessoa tem AVC, geralmente ela fica com umas sequelas bem difíceis. Ou ela não consegue andar, ou ela não consegue falar direito. E algumas outras situações que a gente fica bastante temeroso, né? E a gente começa a se perguntar. Então, assim, eu estava a caminho de um lugar que eu estava indo, estava dirigindo, e eu fiquei desesperado, comecei a chorar, chorar, chorar. E Deus falou no meu coração, tocou no meu coração e falou o seguinte, não com essas palavras, né, mas sim, pelo meu entendimento, ele falou assim, cara, seu pai é meu servo, seu pai acredita em mim. Nesse mundo só tem aflição para ele. Nesse mundo só tem coisa que atrapalha ele. E se ele vier para mim, a vida dele vai ser maravilhosa, porque se você acredita no céu, numa redenção, a gente tem que glorificar a Deus. E o que eu vou falar mais ou menos sobre hoje, hoje, né? Depois de tudo isso que eu falei, é sobre viver o lado bom das coisas hoje, não só no dia de hoje, mas o hoje e o agora, nesse momento que a gente está vivendo. E a gente vai lá para Jó, e no capítulo 2, versículos 9 e 10, a mulher dele fala o seguinte: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Depois de tudo aquilo que Jó estava vivendo. E Jó responde para ela assim: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então, é uma das coisas que a gente tem que pensar bastante, porque é muito fácil agradar a Deus e viver a nossa vida com Deus enquanto está tudo dando certo. E é muito fácil também a gente jogar a culpa em Deus e querer crucificar Deus pelas coisas, às vezes, ruins que acontecem. E se a gente recebe o bem de Deus, da mesma forma a gente tem que aceitar o mal. Porque, às vezes, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. A gente não sabe o propósito de uma doença, a gente não sabe o propósito de uma perda de emprego. A gente não pode saber o que vai acontecer se você não passar num vestibular ou num concurso que você espera passar. Então às vezes a gente faz planos muito certeiros e Deus quer uma coisa diferente de nós. E a gente também recorre para outro texto falando sobre isso, vai em João 9, de versículos de 1 a 3, ele fala o seguinte, que Jesus estava passando em um determinado lugar e viu um homem cego de nascença. E os discípulos dele chegaram para ele e perguntaram o seguinte: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu o seguinte para eles: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que assim manifestasse a glória de Deus, as obras de Deus. Então, aquela doença serviu para que um milagre acontecesse na vida daquele cego, e que as pessoas que estavam ali em volta presenciassem as maravilhas que Jesus fazia. Então a gente, como eu falei, tudo na vida tem um propósito. Então se você está passando por alguma doença, alguma dificuldade agora, é só você esperar que Deus tem o melhor para você. E, por exemplo, no caso do meu pai, que é um problema que de certa forma ele pode vir a falecer a qualquer momento, pode vir a falecer hoje, falecer daqui a 20 anos, daqui a 5 anos, assim como eu e você. Porque da mesma forma que o meu pai está passando uma dificuldade, uma enfermidade, uma pessoa pode ser atropelada ali com 10 anos de idade. Então a gente tem que considerar essas hipóteses. Não adianta a gente confiar que no diagnóstico do médico. A gente tem um Deus que é soberano e a gente tem que colocar a nossa vida mesmo nas mãos dele, porque a gente realmente não sabe o que vai acontecer. E no Salmo 116, versículos de 9 a 15, a gente tem alguns versículos que falam bem diretamente sobre isso. Que
Sobre essa confiança que eu tive quando Deus falou comigo a respeito do meu pai ter tido AVC. Ele fala o seguinte: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Então, assim, a fé que a gente tem e a segurança que a gente tem de entregar cada dia, cada momento, a nossa vida nas mãos do nosso Deus, é uma coisa assim que nos conforta de saber que a gente tem um Deus que, mesmo que a gente morra, Ele vai continuar cuidando da gente. Ele fala nesse último versículo: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Porque Ele sabe que nessa terra a gente passa por tantas dificuldades, e depois da morte, se você realmente confiar, se você realmente andar perante a face do Senhor, você vai para um lugar muito melhor. E no Salmo 90, versículo 12, para encerrar, ele fala o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, a minha mensagem hoje é que você, a cada dia, a cada instante, você possa refletir sobre os seus atos, refletir sobre as suas ações, refletir se você realmente está andando de acordo com o que Deus quer e não com aquilo que a sociedade hoje prega, de maneira assim que você chegue no final do dia e reconheça que você fez tudo de acordo com a vontade de Deus, tudo de acordo com o que Deus realmente quer para a sua vida, e de acordo também com o que a sociedade espera de você. Não estou falando que você tem que ser um empresário, se você ser um médico, mas você ser uma pessoa de bem, uma pessoa que seja educada, que ajude os outros, que seja humilde, que tenha realmente a sabedoria, que saiba falar as palavras certas para os seus amigos, para as pessoas que estão ao seu redor, e que você sempre tenha fé em Deus, que às vezes as dificuldades que nós estamos passando no momento só nos fazem crescer. E é isso que eu desejo para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.